Você acompanha agora, ao vivo pela TV Assembleia, mais um dia de sabatina dos candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Neste 7º dia de sabatina, 2 candidatos devem ser ouvidos. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a primeira candidata de hoje com a repórter Larissa Lacerda. A primeira candidata a participar das sabatinas desta terça-feira é a auditora substituta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Márcia Jacu. Por que a senhora quer ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? A senhora tem 2 minutos. Meu nome é Márcia Jacu Freitas, sou auditora substituta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cargo que ocupo desde 2002. Portanto, atuo permanentemente no plenário daquela corte há mais de 11 anos, por diversas vezes substituindo conselheiros, realizando esse trabalho que gostaria de fazê-lo permanentemente. A minha intenção é contribuir com a missão do Tribunal de Contas, que é orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Portanto, a minha missão é contribuir para a evolução do Tribunal de Contas e para a melhoria dos serviços prestados pela administração pública. A senhora ainda tem um tempo para a resposta. A senhora deseja utilizá-lo? Não, eu quero agradecer à mesa diretora dessa Assembleia Legislativa a oportunidade de estar participando desse processo de escolha para conselheiro do Tribunal de Contas, que é a escolha pela Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigada pelas informações. Gabriela. Obrigada, Larissa. Vale ressaltar que todas as sabatinas são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia, uma escolha da mesa diretora da casa. E os trabalhos são conduzidos pela Comissão de Finanças. Acompanhe. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que a gente reabre a reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas. Havendo número legal, são 9h18. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos e peço à nossa secretária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura. Ao dia 2 de outubro de 2013, às 13 horas, no plenário Dr. Disseu Cardoso, reúne-se a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com a presença do senhor deputado José Esmeraldo, senhora deputada Luzia Toledo, senhora deputada Lúcia Dornelas. Ausente, senhor deputado Glauber Coelho, licenciado deputado Sérgio Borges, afastado o senhor deputado Dari Pagum, presente os senhores procuradores, doutor Gustavo e doutor Rafael. A mesa foi composta pelos senhores e senhoras deputadas José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas e doutor Hércules. Havendo quórum, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos da comissão e convidou a secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. Ata lida em discussão, encerrada em votação, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, registrou as presenças dos senhores e senhoras Renato Ferraz Martins, Jefferson Luiz Alves, Adaíso Fernandes Almeida, candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Duane Luiz Alves, assessor do Dr. Jefferson. Passou-se a ordem do dia. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, informou que os deputados que desejarem fazer perguntas deverão se inscrever junto à secretaria da comissão, dando prioridade aos membros da Comissão de Finanças. Conforme as normas do edital número 2 de 2013, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, convocou a senhora Tânia Maria Pires e Pinho, ausente, convocou o senhor Walter Conde Filho, ausente, convocou o senhor Adaíso Fernandes Almeida, candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para uso da palavra por 10 minutos, prorrogáveis por até 10 minutos, conforme registrado em ata taquigráfica. Logo após a fala do candidato, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos deputados inscritos para a pergunta, conforme registrado em ata taquigráfica. Fazem uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Luzia Toledo, Lúcia Dornelas e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, suspendeu a sessão às 14h20 e reabriu às 14h23, conforme registrado em ata taquigráfica. Reabriu a reunião e concedeu a palavra ao senhor Jefferson Luiz Alves, na qualidade de candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
faz uso da palavra, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou a palavra aos inscritos para perguntas. Fizeram uso da palavra os senhores deputados e deputadas José Esmeraldo, Lúcia Dornella e doutor Hércules, conforme registrado em ata taquigráfica. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, passou-se as comunicações. O senhor presidente, deputado Ataíde Armani, solicitou a todos que de pé fizessem 1 minuto de silêncio em homenagem ao senhor Aníbal Evalde Martins, pai do candidato ao cargo do conselheiro Renato Ferraz Martins. Convocou para a próxima reunião extraordinária, que será no dia 8 de outubro, terça-feira, às 9 horas, a senhora Márcia Jacou de Freitas, o senhor Luiz Renato Azevedo da Silveira, para serem sabatinados por essa comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, deputado Ataíde Armani, invocou a proteção de Deus e encerrou a reunião às 15h05, convidando seus pares para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 7 de outubro, às 13h30, no plenário Dr. Rui Barbosa, desta Casa de Leis, e para considerar lavada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Gostaria também de colocar em discussão a ata que foi lida na sessão anterior, não foi aprovada naquela sessão, por não haver quórum qualificado para o mesmo. Então, gostaria de colocar em discussão as duas atas. Não havendo discussão, em votação. Como voto, deputada Luzia Toledo. Voto como lido. Deputada Lúcia Dornelas. Pela aprovação. Deputado Zé Esmeraldo. Eu também acompanho, aprovado por unanimidade. Se encontra presente a candidata Márcia Jacou de Freitas, candidata e auditora substituta do Tribunal de Contas. Também presente Luiz Renato Azevedo da Silveira, candidato promotor de justiça. André Seide de Oliveira, filho da candidata Márcia. Débora Maia Guimarães, nora da candidata Márcia. Sirlene Jacode, mãe da candidata Márcia. Margarete Freita, artista plástico, irmã da candidata. Adriana Guimarães dos Santos, auditora do controle externo do Tribunal de Contas. Marcelo Prati Cristelo, funcionário do Tribunal de Contas. Maria José Diogo, funcionário do Tribunal de Contas, e Thaís Carvalho, auditora externa do Tribunal de Contas. Eu agradeço a presença das senhoras e dos senhores aqui. É um prazer recebê-los. O senhor vai chamar a Tânia e o Walter vai dizer que... Gostaria de chamar, em segunda chamada, Tânia Maria Pires e Pinho. Não se encontra presente. Também em terceira chamada. E também em segunda chamada, Tânia em terceira chamada. Em segunda chamada, Walter Conde Filho. Também não se encontra presente. E nenhum deles apresentou justificativa. Se encerra a chamada dos mesmos. Ordem do dia. Conforme edital, as normas do edital 2/2013, concedo a palavra à candidata Márcia Jacou de Freitas. Informo aos senhores deputados que quiserem fazer perguntas, deverão ser inscritos junto à Secretaria da Comissão, dando prioridade aos membros da comissão. Após os membros da comissão, a prioridade é dos deputados não membros da comissão. Deputada Aparecida Denadai Hércules da Silveira se encontra presente. Desculpa, doutor Hércules Silveira. Concedo a palavra à nobre candidata Márcia Jacou de Freitas, pelo prazo de 10 minutos, após o toque da campainha, prorrogado por mais 10 minutos. Com a palavra. A senhora prefere sentada?
Pode começar. Doutora Márcia, se a senhora quiser usar a tribuna da casa ou mesmo onde a senhora está, fique à vontade. Estou bem aqui, obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Finanças, deputada Taide Armani, os deputados componentes da mesa, Luzia Toledo, José Esmeraldo, Lúcia Dornelas, deputado Hércules Silveira e Aparecida Denadai. Cumprimento minha mãe, Silene, meu filho André e demais familiares. Minha filha Fernanda não pôde estar presente. Cumprimento os outros candidatos, meus colegas do Tribunal de Contas, servidores da casa e demais presentes. Agradeço à mesa diretora desta casa, deputados Teodorico Ferraz, Solange Lube e Roberto Carlos, bem como ao deputado Hércules Silveira, a oportunidade de participar do processo para o preenchimento da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, destinada à escolha por esta Assembleia Legislativa. Sou capixaba, filha de Silene Jacu Freitas e Douglas Seido de Freitas. Desses amorosos pais, recebi muitos ensinamentos. Ressalto os valores da honestidade, do estudo, da iniciativa e da responsabilidade. Acredito tê-los passado aos meus filhos. Sou economista, com mestrado em administração, concentração em finanças, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Fiz 3 cursos de pós-graduação, obtendo o grau de especialista em administração e finanças, também pela PUC-Rio, em políticas públicas e gestão governamental, pela Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, e em Direito Público pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV. Sou auditora, substituta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, aprovada em concurso público, cargo que ocupo desde 2002. Iniciei minha vida profissional em 1982, na empresa Pricewaterhouse, Auditores Independentes, uma das maiores empresas internacionais de auditoria, onde tive a oportunidade de integrar e gerenciar equipes. Em 1985, ingressei na carreira pública como servidora concursada do Grupo de Assessoramento Superior da Secretaria da Fazenda deste Estado, Grupo GAISF, atualmente consultor do Executivo. No governo estadual, fui coordenadora do Serviço de Controle da Dívida e ocupei o cargo de chefe do Departamento de Administração Financeira, que equivale hoje ao cargo de subsecretário de Finanças. Nessas funções, adquiri experiência como gestora pública e ordenadora de despesas. Além de gerenciar o dia a dia das finanças do Estado, tive a oportunidade de participar de vários projetos na área, dentre os quais destaco, como de extrema relevância para a administração pública e para a sociedade capixaba, o chamado Caixa Único. Participei como coordenadora desde sua concepção até sua implantação. Até hoje, é instrumento essencial ao gerenciamento do Tesouro Público Estadual. Posteriormente, também por meio de concurso, assumi o cargo de analista de finanças e controle do Ministério da Fazenda, trabalhando na Secretaria do Tesouro Nacional e na Controladoria Geral da União, CGU, por 12 anos. Minha formação acadêmica e experiência profissional sempre estiveram ligadas à gestão pública e ao controle. Falar sobre o Tribunal de Contas é falar do controle da gestão pública. Mas o que é controle? De acordo com o grande administrativista Eli Lopes Meireles, controle é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro. O controle externo das contas públicas encontra precedente histórico na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto da Revolução Francesa, que, no artigo 15, instituiu a prestação de contas como um direito subjetivo do cidadão, ao dispor que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.
Desse direito decorrem a obrigação de prestar contas e o poder de fiscalizar. O controle da administração pública amadureceu juntamente com as instituições democráticas, objetivando atender ao interesse público enquanto expressão das demandas da sociedade. No Brasil, com a dissolução do Império e a proclamação da República, Rui Barbosa liderou o movimento para implantar uma instituição de controle independente que resultou, em 1890, na criação do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foi criado no governo de Francisco Lacerda de Aguiar pela Lei 1287, de 1957. Sua disciplina está prevista nos artigos 71 a 77 da Constituição Estadual, na Lei Complementar 621 de 2012, sua lei orgânica, e na Resolução 261 de 2013, seu regimento interno. É órgão autônomo, de natureza técnica, independente em relação aos demais órgãos e poderes, que auxilia o Poder Legislativo na sua função de controle externo. É competente para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no âmbito do Estado do Espírito Santo e dos seus municípios, segundo os princípios constitucionais que regem a administração pública, dentre os quais a legalidade, a legitimidade e a economicidade. Sua jurisdição abrange todo aquele que utilize, arrecade, guarde ou administre dinheiros, bens ou valores públicos, cujas contas são julgadas em caráter definitivo. Emite parecer prévio sobre as contas do governador e dos prefeitos, subsidiando com abordagem técnica o julgamento realizado pela Assembleia Legislativa e pelas câmaras municipais. Dentre as várias atribuições do Tribunal de Contas, destaca-se a realização de auditorias e análises que incluem a apuração dos limites constitucionais com educação e saúde, de convênios, consórcios públicos, licitações, contratos administrativos, parcerias público-privadas. Vale ressaltar a competência para prestar orientação técnica aos jurisdicionados e para decidir sobre as consultas formuladas a respeito da interpretação de normas e procedimentos. Outra tarefa de suma importância exercida pelo Tribunal de Contas é o acompanhamento dos limites e dos indicadores fiscais estabelecidos pela Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja tônica é reduzir dívidas e evitar déficits. A Lei de Responsabilidade Fiscal combate o déficit, limitando as despesas de pessoal, dificultando a geração de novas despesas, impondo ajustes de compensação para renúncia de receitas e exigindo mais condições para repasses entre governos e destes para instituições privadas. Busca reduzir o nível da dívida pública, induzindo a obtenção de superávites primários, restringindo o processo de endividamento, requerendo limites máximos de observância contínua para a dívida consolidada. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige planejamento, exige transparência, transformou as finanças públicas no Brasil. O Tribunal de Contas é protagonista dessa história. Como vejo o trabalho do Tribunal de Contas capixaba? Orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Esta é a missão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Destaco a expressão em benefício da sociedade. O interesse público é o norte a ser seguido em todos os aspectos da atuação do Tribunal. Destaco também que o combate à corrupção deve ser meta permanente. Aqueles que desviam recursos, que agem com dolo ou má-fé, têm que ser punidos com rigor da lei. Dito isto, tenho a convicção de que a missão de orientar e prevenir é muito mais valiosa e eficaz para a sociedade do que o ato de punir. Para se ter uma ideia, em 2012, ínfimos 5% das condenações impostas pelo TCU, Tribunal de Contas da União, foram recuperados pela via administrativa. Esse dado demonstra que o Tribunal de Contas deve privilegiar a atuação na prevenção de irregularidades, por meio da orientação e capacitação dos jurisdicionados,
da análise mais célere de processos que ensejam medidas cautelares por meio de auditorias concomitantes, da transparência e do incentivo ao controle social. Ressalto que o Tribunal de Contas tem ampliado sua atuação pedagógica e de orientação com a realização de cursos e seminários, o processamento de consultas, a normatização de matérias polêmicas e a padronização de procedimentos. Já há alguns anos, nosso tribunal desloca sua estrutura de treinamento para o interior do Estado, a fim de capacitar os gestores e os servidores públicos municipais, aproximando-se dos jurisdicionados. O tribunal está fazendo a sua parte. É uma via de mão dupla. Penso que hoje a sociedade reconhece o Tribunal de Contas como uma instituição fundamental no controle da gestão pública. A criação da ouvidoria, do portal da transparência, a divulgação dos pareceres e decisões emitidos nos processos já julgados facilitam o controle social das ações governamentais. O recebimento de denúncias e representações, com a possibilidade da adoção de medidas cautelares, fortalece o caráter preventivo da atuação do tribunal. Com relação ao controle dito a posteriori, entendo que a fiscalização do Tribunal de Contas é feita de forma diligente, rigorosa, de acordo com as normas de auditoria governamental e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, obedecendo às disposições constitucionais e legais. Não se deve confundir, no entanto, rigor com excesso de formalismo. Erros de natureza formal, que não causem prejuízo ao erário ou que possam ser corrigidos, não devem ter o mesmo tratamento dado a uma grave lesão ao patrimônio público. Dessa forma, o rigor aplicado na atuação do Tribunal de Contas deve atender ao objetivo de proteger o patrimônio público e ser balizado pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da promoção da justiça. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo tribunal não podem se distanciar da realidade do ente fiscalizado, especialmente no momento em que as exigências legais são muitas, contrapondo-se, por exemplo, às dificuldades financeiras de alguns municípios, diante das possíveis perdas de receitas provocadas pela alteração na legislação dos royalties de petróleo e do Fundap. Por isso, eu penso num tribunal que vá muito além da auditoria de regularidade, de conformidade, onde se verifica mais do que aspectos legais e quantitativos, onde se avalia a economicidade, a eficiência, a qualidade do serviço prestado. Estou me referindo às auditorias operacionais. Precisamos avançar nesse aspecto. Aliás, está em andamento no Tribunal de Contas do Estado a primeira auditoria operacional na área de educação, relativa ao ensino médio, auditoria coordenada entre o Tribunal de Contas da União e 26 tribunais de contas, que pretende avaliar a qualidade do ensino público quanto ao desempenho e situação socioeconômica dos alunos, evasão e infraestrutura escolar. Essa auditoria resultou da constatação de que, dos 5 milhões de estudantes brasileiros, menos de 2 milhões conseguem concluir o ensino básico e, embora o Sudeste seja a região mais rica, somente 50% dos jovens concluem o ensino médio. Não é demais dizer que a educação se constitui em ferramenta fundamental para que as oportunidades sejam estendidas a todos os brasileiros. O Brasil precisa dar um salto qualitativo na educação. Enfim, a passos largos, mas ponderados, nosso Tribunal de Contas vem aprimorando sua função de controle da administração pública. Nesse processo de aperfeiçoamento, destaco a qualidade técnica do corpo de servidores do Tribunal de Contas, que, disposto a assumir novos desafios, posiciona a nossa Corte entre as mais atuantes do país. Senhoras e senhores deputados, há mais de 11 anos atuo permanentemente no plenário do Tribunal de Contas do Estado e, em várias oportunidades, exerci a função de conselheira. Tenho desempenhado minhas atribuições de maneira técnica e isenta, porém acessível aos cidadãos, aos gestores e aos seus advogados, a quem não recuso audiências
ou vistas dos autos nos quais sejam juridicamente interessados. Nos meus votos e decisões, busco atingir a verdade real dos fatos, com profundo respeito ao contraditório e à ampla defesa, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, relevando, quando possível, formalidades que não representem prejuízo ao interesse público. Entendo que o processo não é um fim em si mesmo, é um instrumento para concretizar a função constitucional de controle externo e realizar a justiça. Assim tenho pautado minha atuação no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e me comprometo a continuar esse trabalho, caso seja escolhida conselheira, contribuindo para uma administração pública acessível, eficiente e honesta, que ofereça serviços com qualidade e presteza. Meu currículo, com os conhecimentos que adquiri por meio da formação acadêmica, associados à experiência profissional como gestora pública, como auditora e como julgadora, me permite ter a confiança de que, no cargo de conselheira, posso contribuir de maneira mais profícua com o trabalho do Tribunal de Contas. Sinto-me plenamente capacitada para exercer este cargo, que exige dos postulantes não só notórios conhecimentos, reputação ilibada, mas também equilíbrio, senso de justiça, a compreensão que um julgador deve ter para não se apegar à legalidade restrita, mas sim buscar realizar, com o máximo de eficiência, a missão do controle externo, retornando à sociedade o que ela espera de uma Corte de Contas. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Márcia. Passamos agora às perguntas dos senhores deputados. Inscrição por ordem de prioridade aos deputados da comissão. Em primeira chamada, a deputada Luzia Toledo para suas perguntas, com 2 minutos cada. Direito e resposta da candidata, 2 minutos também cada pergunta. Com a palavra, deputada. Quero dar um bom dia a todos presentes, mulheres e homens aqui presentes. Quero cumprimentar o presidente desta comissão, deputada Taide Armani, deputada Lúcia Dornelas, deputado José Esmeraldo, a quem eu agradeço por ter feito a primeira inscrição e ter cedido o seu lugar para que eu pudesse fazer minhas perguntas, porque eu tenho que me retirar em seguida. Quero cumprimentar nossa colega, deputada Aparecida Denadai, que nos dá um prazer imenso aqui conosco na comissão. Deputado Dr. Hércuo Silveira, igualmente, o prazer tem sido renovado com a sua presença aqui nesta comissão. Quero cumprimentar a doutora Márcia Jacu Freitas e quero cumprimentar a sua família. É muito importante a família estar presente. Talvez os sabatinados não têm ideia do quanto é importante olhar e sentir um olhar, né, receptivo, né? Então, e que, na verdade, a família é quem conhece realmente o sabatinado ou a sabatinada. Eu quero cumprimentá-la, doutora Márcia, e já dizendo que praticamente pela exposição feita por Vossa Senhoria, eu só vou fazer 2 perguntas, presidente. Então, já deu para a gente perceber claramente o seu conhecimento vasto em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vou fazer a primeira pergunta. Quais os compromissos que o conselheiro assume imediatamente ao ato de sua posse?
Deputada Luzia Toledo, obrigada pelo elogio. E o conselheiro, imediatamente após a sua posse, ele tem que jurar cumprir a Constituição brasileira, a Constituição do Estado do Espírito Santo, cumprir a Lei Orgânica do Estado do Espírito Santo, bem como os demais leis e regulamentos que regem o tribunal e regem a sua atuação, suas funções. É exatamente isso. Me contempla a sua primeira resposta. Eu faço a última pergunta. Por gentileza, cite 3 competências dos conselheiros do Tribunal de Contas. Os conselheiros do Tribunal de Contas têm competência para relatar processos que são a eles distribuídos, sendo o processo a eles distribuídos, relatar também processos de recursos que são distribuídos em função de julgamento por outros conselheiros, julgamentos anteriores, tem função de zelar pelo cumprimento do funcionamento do Tribunal de Contas, entre outros. O conselheiro é o juiz do processo que ele preside. Tem muitos outros, mas eu, como pedi a Vossa Senhoria que citasse 3, eu estou contemplada pelas suas respostas e quero pedir desculpas ao doutor Luiz Renato Azevedo Silveira, que não vou poder estar aqui na sua sabatina, mas a deputada Aparecida Denadai, que está aqui, fará naturalmente as perguntas que eu faria ou outras semelhantes. Quero pedir desculpas, mas hoje é um grande dia para mim, considerando que o governador vai dar ordem vai lançar os editais dos caminhos do campo, e é um caminho do campo na minha cidade que nós ansiamos desde que eu existo. Então, portanto, tem muito mais tempo, né? Então, eu peço desculpa a todos por eu ter que me retirar, principalmente ao nosso presidente, deputada Ataíde Armandi, que tem se havido com a maior galhardia à frente desta comissão. Muito obrigada a todos e um bom dia e que Deus nos abençoe. Obrigado, deputado Luzia Toledo, que Deus o acompanhe. Com a palavra, o deputado José Esmeraldo, para suas perguntas, num quantitativo de 3, com 2 minutos cada. Com a palavra. Quero saudar a mesa, pessoa do nosso presidente Ataíde Armani, saudar nossa querida amiga Lúcia Dornelas, quero saudar também a nossa querida amiga Denadai, que tem feito um brilhante trabalho nesta Casa de Leis, saudar a contemplada Luzia Toledo. Eu gostaria de ir com você também, Luzia, lá para os caminhos do campo, mas o que eu posso fazer? E nosso querido amigo, que não faltou nenhuma sessão, ele fica sempre no meu pé, nosso doutor Saúde, doutor Ercos. Doutor Ercos, se fosse prefeito, eu vou te contar, quando é 5 horas da manhã, ele estava lá na prefeitura. Não sei se os funcionários iam gostar, mas o povo com certeza. Queria fazer uma saudação especial à senhora, doutora Márcia, que é uma brilhante funcionária, uma das brilhantes funcionárias do Tribunal de Contas. Que bom, preparada, Márcia Jacob. Quero saudar também a sua mãe, dona Silene, que está aqui conosco,
a irmã Margarete, veio todo mundo, né? Nosso amigo aí, ó, filho, está ali firme ali, e está bem acompanhado, né? André. E queria saudar também a namorada, por que não, né? A Débora. Fazer... Como deve proceder a prestação de contas bimestral conforme o regimento interno do Tribunal de Contas? Se a senhora quiser, eu repito. Deputado José Esmeraldo, obrigada pelas suas palavras. Prestação de contas bimestral, como o próprio nome diz, encaminhada. Se refere a 2 meses, de todos os bimestres do ano, encaminhada ao Tribunal de Contas 30 dias após o fim do bimestre. E ela serve para o tribunal, já ao longo do exercício, e acompanhando as prestações de contas dos ordenadores de despesa. Fazer a segunda pergunta, senhora. Doutora Márcia, existe alguma restrição na Lei de Responsabilidade Fiscal imposta ao prefeito quanto à celebração de um contrato de obras no último ano de mandato? Deputado José Esmeraldo, no último ano do mandato, não existe... o prefeito pode contratar obras, mas nos dois últimos quadrimestres, essa contratação ela tem que ser acompanhada de disponibilidade de caixa ou se for paga no exercício, ou se ficar alguma dívida para o exercício seguinte, tem que estar disponível recurso na prefeitura, para que, no último ano de mandato, prefeitos que estão deixando o cargo não deixem dívidas para os novos gestores que vão entrar na prefeitura. Fazer a terceira e última pergunta à senhora. Logo após a publicação da LOA, quais as providências o Poder Executivo deve tomar? Deputado, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o prefeito, o governador, deve elaborar o chamado assim, fluxo de caixa, programação financeira mensal, cronograma de desembolso, e também desdobrar a receita do orçamento em metas bimestrais, de forma que, ao longo do exercício, o próprio gestor e o tribunal, que é o órgão competente para fiscalizar as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, possam verificar se estão sendo atendidos os limites, se deve haver algum contingenciamento de receita. Então, fazer toda essa fiscalização, esse acompanhamento em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu agradeço, doutora Márcia, as respostas da senhora.
Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a próxima deputada Lúcia Dornelli, para seus questionamentos. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Saudar os colegas deputados, presidente Ataíde Armani, saudar a doutora Márcia, parabenizá-lo pela coragem de participar do pleito. Sabemos que são 22 candidatos, mas já é de extrema coragem, né, estar participando. Saudar a Dana Sirlene, e, em nome dela, saudar toda a família, importante nos momentos da vida da gente. Vou fazer apenas uma pergunta, como fiz com os demais candidatos. Queria que a senhora discorresse sobre transferências constitucional. O que é e quais são? Deputada Lúcia Dornelas, transferências constitucionais são transferências relativas à educação, à saúde, fundo de participações dos estados, fundo de participações dos municípios. São essas um pouco das transferências constitucionais. Tem mais algumas, mas estou contemplada com a resposta. Obrigado, deputada Lúcia Dornelli. Eu gostaria de avisar aos mesmos, depois terão 3 minutos para suas considerações finais. Não havendo mais deputados, membros efetivos da comissão, passaremos agora aos deputados que não são membros efetivos dessa comissão. Presente, deputada Aparecida Denadai e doutor Hércules. Com a palavra, a deputada Aparecida Denadai, com direito a 3 perguntas de 2 minutos cada. Eu quero saudar todas as senhoras e senhores, saudar o presidente, o sempre elegante presidente dessa comissão, deputado Ataíde Armani, e o não menos elegante deputado Zé Esmeraldo. Muito obrigada, deputado, pelas palavras elogiosas, o sempre aguerrido deputado. Deputada Lúcia, saudar a Vossa Excelência também, saudar a candidata aqui presente, como disse a deputada Lúcia, saudar a sua coragem. Nós sabemos que uma mulher, as mulheres, sempre têm que ter uma coragem maior para participar de certos pleitos, uma vez que, não que para os homens seja mais fácil, mas nós, mulheres, temos sempre uma dificuldade maior. Mas eu tenho apenas uma pergunta a fazer à Vossa Senhoria, deputada, ou candidata. Eu ouvi assim, atentamente o currículo de Vossa Senhoria, e Vossa Senhoria ostenta um currículo invejável. Vossa Senhoria é detentora de um currículo, de um conhecimento na área de contas impecável, pelo que entendi, na área de direito público também. E me corrija se eu estiver enganada, me parece que se Vossa Senhoria entrou no Tribunal de Contas em 2002, através de um concurso público, e o Estado do Espírito Santo bem sabe que, infelizmente, o Tribunal de Justiça de Contas teve alguns conselheiros envolvidos em algumas situações não muito agradáveis, quer dizer, envolvidos em situações ilícitas. A minha pergunta é a seguinte, candidata. A senhora, como auditora e como funcionária efetiva daquele órgão, numa posição de imparcialidade, a senhora tomou alguma providência em relação a isso? Encaminhou algum documento ao Ministério Público para alguma investigação? Deputada Aparecida Denadai, obrigada pelas palavras sobre o meu currículo. Eu realmente entrei no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 2002, por concurso público. Fui a primeira colocada no concurso. E em todos esses anos que estou no Tribunal de Contas, são mais de 11 anos, 11 anos e meio, eu tenho pautado a minha atuação pela honestidade, pela correção, que, como falei, foram os ensinamentos que eu recebi dos meus pais. E em todos os momentos do meu trabalho profissional no tribunal, agi da forma legal e da forma legítima, da forma constitucional que eu deveria agir em relação ao conselheiro substituto.
preside processos. Nos processos que eu presidi, agi com imparcialidade, voltado ao interesse público, entendendo que o processo deve atingir a justiça, deve buscar a verdade real. Então, eu entendo, mas não só porque eu entendo, é uma obrigação o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Então, tudo aquilo que eu falei no meu discurso, realmente, isso pode ser comprovado, não sei, com as pessoas, qualquer pessoa que perguntar no tribunal, qualquer servidor e qualquer outra pessoa, membros do Ministério Público, podem, acredito, dar esse depoimento sobre minha pessoa e sobre o meu trabalho. Senhora Márcia, fico contemplada com a resposta e parabenizo Vossa Senhoria também, mais uma vez, repito, usando as palavras da deputada Lúcia, pela coragem e pela sua competência também. Parabéns. Obrigada, deputada. Obrigado, deputado Aparecida Arandai. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules, com direito a 3 perguntas de 2 minutos cada, direito da candidata à resposta, 2 minutos cada. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Ataíde, deputada Lúcia, deputada Aparecida, que, embora não sendo da comissão como eu, está aqui acompanhando Sabatina, deputado Zé Esmeraldo, que é o Rocha, nós disputamos aqui primeiro e segundo lugar, ou na tribuna, ou na hora de chegar. Eu quero dar os parabéns à candidata Márcia pelo seu currículo, pelo seu trabalho, a família aqui também dando todo o apoio, muito importante, como já disse a deputada Luzia. Mas eu queria dizer a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria não tem nada que agradecer nem a esse deputado, nem à Assembleia, à mesa diretora, mas sim, tem que agradecer o artigo 248, inciso 2 do Regimento Interno, que estabelece que qualquer um pode ser candidato a conselheiro, mas tem que passar, tem que requerer ou a mesa diretora, ou um deputado, ou uma bancada partidária. Essa foi a nossa luta para quebrar naturalmente esse caminho, que gostaria que qualquer um fosse se inscrever no protocolo sem precisar de pedir a ninguém. Essa é a nossa mensagem, é a nossa luta e é a minha responsabilidade como deputado de estar aqui acompanhando esse trabalho. A pergunta, candidata Márcia, é possível o Tribunal de Contas parcelar o débito de gestores públicos condenados a ressarcir ao erário público? É possível o parcelamento de alguém que foi condenado a ressarcir um prejuízo? Deputado Hércules, primeiramente eu agradeço pelas palavras. É possível, sim, é previsto em regulamentos do Tribunal de Contas, e é possível o tribunal, com autorização do Pleno, autorizar o parcelamento do débito, desde que requerido pelo interessado. Muito bem, muito obrigado. A outra pergunta, antes da pergunta, um pequeno comentário. Nosso sonho era que o conselheiro fosse um conselheiro de carreira, um funcionário, um auditor, alguém que já vem trabalhando, que conheça bastante a matéria, que fosse galgado aquela posição de conselheiro, como é comum. Como é que o juiz chega ao Tribunal de Justiça, a ser desembargador? Nessas condições de passar por uma maratona primeiro, um conhecimento, um equilíbrio, um conhecimento jurídico muito grande, assim como deveria ser também os conselheiros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje melhorou muito, o Tribunal de Contas hoje é outro, mas já houve época em que o Conselho de Contas
ele não deu bons exemplos, conforme o conhecimento de Vossa Senhoria e do povo capixaba. Mas é preciso que cada vez a gente melhore o nível técnico dos conselheiros. Cada vez melhorar o nível técnico. Os julgamentos serão técnicos e não políticos. Igual nós já fizemos aqui, sabatina, meia culpa aqui. Alguns deputados que nós sabatinamos aqui, eu também, não foi sabatinado. Outros conselheiros que entraram foram feitos elogios, como eu também bato no peito e assumo a meia culpa. Isso tem que realmente mudar. A pergunta é a seguinte: o pedido de revisão está previsto no regimento interno do Tribunal de Contas? Ou melhor, eu pergunto, se sim, se é verdade, quais são suas principais características? O pedido de revisão está previsto no regimento do Tribunal de Contas? Eu pergunto, se sim, quais as principais características? Deputado Hércules, o pedido de revisão está previsto, sim, no regimento do Tribunal de Contas. Pode ser requerido no prazo de até 2 anos e tem que ser fundamentado em fato superveniente ou erro de cálculo, ou seja, é alguma coisa que não foi analisado ainda no pedido de reconsideração, que é anterior. Muito obrigado. É o artigo 421, parágrafo 4º, inciso 1, é um dos quesitos aqui numa resposta, é o erro de cálculo. Meus parabéns pela resposta. Me sinto contemplado com 2 perguntas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Hércules. Eu gostaria de marcar a presença aqui do doutor Renato Ferraz Martins, que foi também, é candidato, já foi sabatinado aqui nessa casa. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria, antes de passar as considerações finais da doutora Márcia, dizer que é um prazer dessa presidência ter a presença da senhora e dizer que esse Poder Legislativo, por mais que a classe política se encontra desmoralizada, mas a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi uma das primeiras assembleias do Brasil a tomar certas medidas que vêm de encontro à população, como o termo do voto secreto, a tribuna livre, uma reforma administrativa na sua generalidade, essa questão agora da abertura para que pessoas sem serem deputados ou membros indicados pelo governo, como determina a Constituição, na sua emenda número 38, venha a se candidatar a conselheiro do Tribunal de Contas. A gente sabe, como ninguém, que quem decide é o pleno dessa casa. Essa comissão se compete a fazer o seu lado técnico e administrativo, que é a sabatina dos candidatos, e depois enviar um relatório, um parecer, e um relatório à presidência, à mesa diretora dessa casa, para que depois seja decidida pelo plenário dessa casa. Espero que os senhores deputados, quando forem decidir, decidam por aquilo que é melhor para o Estado do Espírito Santo, para o Tribunal de Contas e também para esse Poder Legislativo. Não compete a essa presidência esse julgamento. E nem essa comissão. Eu gostaria, doutora Márcia, de passar a palavra à senhora por 3 minutos para as considerações finais de Vossa Excelência. Com a palavra. Senhor deputado Taide Armani e demais deputados, eu vou ser breve. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de ter sido arguída, de estar participando desse processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas, escolha esta da Assembleia Legislativa, e agradecer também a oportunidade de ter apresentado meu currículo e um pouco das minhas ideias sobre o controle externo e sobre o Tribunal de Contas.
Agradeço pela atenção. Muito obrigado. Para as suas considerações finais, deputado Zé Esmeraldo. Como o tempo é exíguo, e eu estou pensando, depois da sabatina com o nosso promotor aqui, eu caminhar lá para o governo do Estado, que eu acho que o governador não deveria ter feito nenhuma audiência ou reunião, porque nós somos da base do governo, que tem 1, 2, 3, 4, 5 deputados, né? Lamentavelmente, Vossa Excelência é o vice-líder e está funcionando como líder, então isso é um desrespeito com essa Casa de Leis. É isso que eu tinha que falar. Eu entendo, deputado Zé Esmeraldo. Eu também teria que estar presente a esse evento e também uma reunião na Casa Civil nesse horário, mas como aceitei presidir essa comissão, a minha prioridade primeira é estar presente a essa comissão, o qual estou fazendo. E eu agradeço a presença de Vossa Excelência, da deputada Lúcia Dornelles, deputada Aparecida, deputado Hércules, por estarem presentes. Infelizmente, faltou aqui mais 4 membros da comissão que não estão presentes aqui hoje, infelizmente. Agora, eu não posso responder por essas atitudes. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelles para suas considerações finais. 3 minutos. Mais uma vez, parabenizar a doutora Márcia pela sua explanação. Foi brilhante, né, na sua explanação inicial e também nas respostas. Também lamentar, assim como o deputado Zé Esmeraldo, o evento que está acontecendo. São 43 municípios presentes no evento do governo do Estado, né, mas como nós temos responsabilidade com essa comissão e que esse processo transcorra o mais rápido possível, estamos aqui. Acho que o mesmo deveria estar acontecendo com os demais deputados desta comissão. Obrigado, deputada Lúcia Dornelles. Com a palavra, a deputada Aparecida Denadai, por suas considerações finais à candidata. Senhor presidente Ataíde, a todos os presentes, aos telespectadores da TV Assembleia, aos familiares aqui e aos que não são, à sociedade também que está aqui presente, acompanhando a sabatina da senhora Márcia. Quero agradecer. Esse é um momento importante que essa casa cumpre um papel constitucional. Também agradecer aos candidatos aqui, o senhor Renato, auditor também do Tribunal de Contas, que está aqui esperando com paciência, doutor Luiz Renato, promotor de justiça, também candidato, aguardando com paciência a sua vez para ser sabatinado. Tenho certeza que está calmo, tranquilo, como já foi também o auditor Renato, né, Renato? Já passou também pelo fogo aqui, né? Aqui não foi tão fogo, você viu que os deputados aqui são tranquilos. Então, essa casa aqui cumpre um papel importante, um papel constitucional. É um momento importante da história do Espírito Santo, que é a escolha do novo conselheiro ou da nova conselheira, né? Vamos aguardar para ver o que o tempo vai dizer. Então, candidata Márcia, parabenizar mais uma vez, dizer aos demais candidatos, doutor Luiz Renato, ao Renato, auditor, que está aguardando também aos acontecimentos, aguardem. Eu só dou um conselho: orem. A oração é tudo na vida, né? Eu conheço o currículo de ambos e sei que ambos têm competência para assumir aquela cadeira e tenho certeza que vai acontecer o melhor. Nós estamos no caminho certo, trilhando o caminho da legalidade. Essa casa está cumprindo o seu papel. Os deputados que estão aqui presentes são deputados sérios, deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia, deputada Luzia, que se ausentou, deputado Hércules, que eu cometi um erro grave, deixei de cumprimentá-lo, que eu disse com elegância, o deputado Ataíde, deputado Zé Esmeraldo, ele é em ciúme, deputado Hércules fica com ciúmes. Então, vou aqui retornar e dizer, voltando lá atrás do cumprimento inicial, é o nosso mais elegante deputado da casa, deputado Hércules, que é o nosso decano. Deputado Hércules? É o Elcio, né? É porque quando fica na mesa o Elcio, o Hércules e o Ferraz,
dá mais de 150 anos, então eles evitam comprar a mesa, porque é muito, não é isso, Hércules? São 150 anos? Elcio Ferraço e Hércules na mesa são 150 anos, então não dá, né? Dá mais. Dá mais? Diz o Ataíde que dá mais, então eles não podem compor a mesa, não. Mas, Hércules, um prazer estar aqui compondo a mesa com Vossa Excelência, que não é só elegante, não, é competente, sério. Muito obrigada por estar aqui participando desse ato, que é de extrema importância para essa casa. E vamos seguir, presidente. Obrigado, deputada Aparecida. Com a palavra, o deputado Hércules. Suas considerações finais por 3 minutos. Deputada Aparecida, 231 anos. 231? São 150. Fiz a conta aqui. 231 81 do Elcio, 74 meu e 76 do vovô Ferraço. Então, só que eu estou correndo ainda, Ferraço está meio torto. Pela idade. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar para todos e dizer ao deputado Zé Esmeraldo, deputada Lúcia, deputada Aparecida, que hoje também deverá estar sendo dada ordem de serviço para o Caminho do Campo para essa estrada de Cariacica. Sexta-feira eu percorri de moto, ainda ando de moto, Boqueirão, Cachoeirinha, Sabão e a reserva de Duas Bocas. E eu tenho que dar os parabéns ao prefeito Juninho, que fez um trabalho bom lá naquela área, até o ponto de ônibus de Duas Bocas. Sexta-feira eu percorri aquela região toda de moto, sozinho, para realmente conhecer mais de perto o que está sendo feito. 150 anos com um corpinho de 18, né? Obrigado. Muito obrigado. Aparecido esse corpinho de 18, vamos botar mais 20, tá bom. Mas eu quero dar os parabéns à candidata Márcia pelo seu conhecimento, pelo seu domínio da matéria, seu conhecimento técnico, dar os parabéns à família por estar aqui, ou sofrendo junto, e depois também poderão sorrir juntos, se Deus quiser. E quero dizer que a minha posição tem sido muito clara com relação à sabatina dos conselheiros, tem sido muito clara com relação a essa participação da comunidade, do povo em geral. Eram 4 candidatos, hoje passou a ser 22. Isso é muito bom. Quanto mais tiver, mais escolha tiver, melhor, porque o Espírito Santo ainda está atrás até do Maranhão de Sarney. Ainda está atrás de Maranhão do Sarney, onde você pode se inscrever no protocolo da Assembleia sem precisar de favor de nenhuma mesa, nenhum deputado e nenhuma bancada partidária. Para demonstrar o que o conselheiro tem que ter, a sua independência política, partidária ou simpatia por qualquer outro tipo de forma de acessar ao Tribunal de Contas, que, mais uma vez, eu quero dizer, está muito bem hoje, muito melhor o Tribunal de Contas, mas nós agradecemos aos técnicos, aos servidores técnicos, igual a Vossa Senhoria, que orientam os conselheiros a aprovar ou desaprovar as contas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Hércules. Eu gostaria de agradecer à doutora Márcia, à sua família, e dizer também, essa presidência, eu gostaria de dizer que se sente muito satisfeito por essa abertura que está sendo dada pelo Poder Legislativo. É uma coisa ímpar aqui no Estado do Espírito Santo, é a primeira vez que acontece isso. Até então não era assim a indicação do conselheiro. Essa casa já indicou os últimos 5 conselheiros que estão presentes hoje no tribunal, fazendo uma reforma naquele Tribunal de Contas. O conselheiro Sérgio Abudib, o conselheiro Pimentel, o Hanna, o Domingos Taufner e o Rodrigo Chamum, que estão dignificando bem mais aquele Tribunal de Contas, e tenho certeza que o próximo que irá para lá, seja qualquer um dos 22 que estão sendo sabatinados aqui, eu tenho certeza que irá para lá para dignificar aquele tribunal. Gostaria que chegasse o dia que um conselheiro não fosse um membro
efetivo e vitalício daquele tribunal, e sim tivesse um mandato, como tem um deputado, como tem um vereador e assim por diante, tivesse um mandato de 4, 5 anos e que fosse o reeleito ou escolhido novo, mas que tivesse um mandato. Então, eu acho que a gente progrediu nessa escolha que vai ser feita agora. Foi um passo a mais do que era, e tenho certeza que no futuro vai haver mudanças, não tenho dúvida disso. Isso já existe vários projetos no Congresso Nacional para que os conselheiros dos tribunais, sejam eles os tribunais superiores ou os tribunais estaduais, seja não indicado mais pelo Poder Legislativo, e sim de outras formas, que não seja indicação política. Eu espero que esse dia chegue o mais rápido possível para o bem do povo, dos estados, e para o bem do nosso país. Obrigado, doutora Márcia, que Deus a ilumine, a senhora e sua família. Muito obrigado. A sessão está suspensa por 5 minutos. Obrigado.